Olá, amigos do Facebook, amigos do YouTube. Esse é o terceiro vídeo da série Doutrina do Sábado. E neste vídeo irei tratar a respeito do sábado antes do Sinai. Do sábado antes da lei ser dada de forma escrita no Sinai. No vídeo 1 eu tratei a respeito do sábado em Gênesis 2, 2 a 3. Me atentei a 3 pontos ali, chaves do texto. São os 3 atos de Deus: a bênção, a santificação e a cessação da obra criativa de Deus. E no segundo vídeo eu tratei sobre Marcos 2,27, a universalidade do sábado e etc. Refutando algumas ideias, algumas coisas que os antissabatistas eles apresentam como uma verdade contra a observância do sábado, e nós vimos que não é, que a ideia deles, a crença deles, apesar de serem respeitadas, ela não é bíblica, não tem nenhuma base bíblica, certo? E neste terceiro vídeo eu irei falar sobre o sábado antes do Sinai. Eu não irei me atentar a Gênesis 2, como foi dito, porque no primeiro vídeo me atentei. Então, para que você possa pegar uma linha de raciocínio mais profunda, desde o princípio, é bom que você assista o vídeo 1, que eu irei deixar na descrição, certo? E depois você assista este vídeo. Ou seja, para pegar desde o princípio a ideia. Porém, não há nenhum problema se você optar por não assistir o primeiro vídeo e já querer assistir esse por alguma ansiedade, alguma coisa. Não existe nenhum tipo de problema, né? Você vai conseguir compreender muitas coisas interessantes a respeito deste assunto, e você vai entender que muitas coisas relacionadas ao sábado, antes do Sinai e tal, a sua lei também, que as pessoas dizem ao contrário, elas serão desmistificadas pela própria investigação profunda do texto bíblico, certo? Então a intenção desse vídeo é fazer um estudo, assim como os demais, e chegará um momento, um período da nossa série, que irei tratar apenas por questões de objeções, né, e perguntas. Irei refutar, responder biblicamente apenas perguntas, questionamentos que são feitos a respeito deste tema. Mas agora no estudo o foco não é esse em si. O foco é apresentar o estudo, as razões, a base teológica para crer no que está sendo estudado, ok? Então vamos lá. A primeira referência em termos temporais e geográficos de que o sábado é observado antes do Sinai, obviamente, digamos assim, tirando o Gênesis 2, como já foi estudado, né, a primeira vez nesse contexto desse estudo do texto que está sendo mencionado é Êxodo 16. Então, não é o primeiro texto, certo? Não é a primeira menção, não é a primeira observância do sábado antes do Sinai. A primeira é Gênesis 2, tá bom? Mas, neste vídeo, é a primeira citação em conexão com Gênesis 2, em termos de ser anterior ao Sinai, ser observado e outros pormenores. Então vamos para o primeiro texto aqui, Êxodo capítulo 16, tá bom? Êxodo capítulo 16. Aqui em Êxodo capítulo 16 nós encontramos aqui o povo guardando o sábado. O povo antes do Sinai, antes da lei ser dada de forma escrita, antes de Deus entrar em uma aliança sinaica, mosaica, né, que vai entre Êxodo 19 até Êxodo 24. Antes disso, aqui nós encontramos o povo guardando o sábado, o povo observando o sábado, né? E nós vamos fazer a leitura do texto, do referido texto, para que nós possamos investigá-lo mais profundamente e apresentar tais verdades de uma forma mais profunda e mais exegética, tá bom? Êxodo capítulo 16, vamos ler a partir do verso 1. Obviamente não irei ler todos os versos, porque do verso o Êxodo 16 existem 36 versos, né? Ou seja, seria do verso 1 até o verso 36, então um absurdo. Ler todos esses versos aí ia demorar muito, ia gastar muito tempo e se tornaria algo exaustivo. Mas vamos ler Êxodo 16, o verso 1, né? E depois a gente vai ler outros versos. O verso 1 diz assim: partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel. Veio para o deserto de Sim.
que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Então aqui nós encontramos aqui a descrição, né, de que o povo estava em Elim, eles partiram de Elim, e depois eles foram para o deserto de Sim, né? O povo de Israel e tal, eles vão para o deserto de Sim. E onde é que fica o deserto de Sim? Então nós vamos tratar aqui de uma questão geográfica. Geograficamente, o deserto de Sim fica entre Elim e Sinai. Ou seja, geograficamente, o evento aqui mencionado, o povo estava antes do Sinai. O povo não estava no Sinai, mas antes do Sinai. Estava no deserto de Sim, que se localiza geograficamente antes do Sinai. Porém, essa ideia de ser anterior ao Sinai não é apenas geográfica, é também temporal. Então veja bem, geograficamente o deserto de Sim se localiza antes do Sinai, porém temporalmente também é antes do Sinai. Ou seja, temporalmente o povo estava ali é um evento que acontece antes do Sinai. Por quê? Olha o que diz o texto, né? Continuando. No finalzinho 16 diz assim: E aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Grave bem, aos 15 dias do segundo mês. O povo estava na onde? Em Sim, certo? Aos 15 dias do segundo mês, depois que ele sai da terra do Egito. Agora vamos comparar com Êxodo 19, verso 1. Êxodo 19, verso 1 é antes da lei ser dada no Sinai de forma escrita. Olha o que diz o verso 1 de Êxodo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Ou seja, eles chegaram no terceiro mês, certo? No deserto do Sinai. Lá em Êxodo 16, fala que eles chegaram em si no segundo mês. Então, temporalmente, o evento de Êxodo 16 é anterior ao Sinai, em termos de tempo, e também geograficamente é antes do Sinai, porque o deserto de Sim fica antes do Monte Sinai. Tá bom? Então, temporalmente e geograficamente. É um evento que acontece antes do Sinai. Então, tendo em vista isso, que é algo antes do Sinai em todos os termos, aqui então, vamos ler agora o verso 4, o verso 5 e outros versos, para a gente conseguir desenrolar o que aconteceu ali, qual é o evento, o que é que apresenta o sábado ali. Diz assim o verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do pão, e o povo sairá do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção, para cada dia, para que eu ponha à prova se ando na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão e colherão, e será o dobro do que colheram a cada dia. Verso 6. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Então veja que versos interessantes, aqui dos versos 4 ao 6. Aqui nós encontramos o episódio do maná, né? Como eu havia falado nos vídeos anteriores, o maná ele não caía no sábado, senão o povo ele teria que colher o maná no sábado, e isso influenciaria de uma forma negativa para, digamos que, uma quebra do mandamento, porque o povo estava no deserto e também seria algo bastante exaustivo ter que catar o maná. O maná caía no sexto dia, em dobro, certo? Ao sétimo dia, as pessoas eles não catavam o maná da semana, né, o sétimo dia da semana, e o maná era preservado, existia um milagre ali que acontecia, certo? E o verso 4 é interessante, o verso 4 que fala que Deus ele faria chover do céu pão, e que eles sairiam e colheriam para cada dia e tal, e para ver se, como uma prova, para ver se anda na minha lei ou não. Que coisa interessante, né? E isso aqui, nós encontramos aqui um aspecto não apenas do sábado, mas da lei, né?
para ver se andam na minha lei, ou seja, a lei existia antes do evento sinaico, tá bom? Quando nós vamos aqui, nós lemos aqui o verso 23 de Êxodo capítulo 16, né? Eu estou lendo aqui apenas os versos, digamos que principais do texto, para que não fique algo exaustivo. Olha o que diz aqui o verso 23. Respondeu-lhe ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no fogo, cozeio. E o que quiseres cozer na água, cozeio em água. Tudo o que sobrará, separai, guardando para o amanhã seguinte. Então aqui fala que o sábado é repouso santo ao Senhor, né? E o que quiseres cozer, etc. Aqui existem algumas instruções. Ou seja, aqui nós encontramos o povo observando o sábado, né? O povo tendo o sábado como um dia santo, antes de que a lei ela seja dada de forma escrita no Sinai. Essa lei ela já existia, o povo já observava. E o próprio Deus ele diz, né, amanhã é repouso santo, sábado do Senhor. Né? E o verso 30 de Êxodo, capítulo 16, confirma que o povo ele guardou, ele descansou no sábado. O verso 30 diz assim: e assim descansou o povo no sétimo dia. O povo descansou no sétimo dia. Ou seja, qual é o sétimo dia? Começando no verso 23, sábado. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Né? Êxodo 28 a 11, etc. Então aqui nós encontramos o povo guardando, observando o sábado, respeitando esta lei antes dela ser dada no Sinai de forma escrita. Aqui nós observamos um evento que é geograficamente antes e temporalmente também. E nós vamos se atentar agora um pouco, apenas por questões linguísticas, de conexão. Né? Ou seja, no capítulo 23 de Êxodo, nós encontramos aqui por 3 vezes o termo Shabat, né? A palavra hebraica Shabat. No verso 25, no verso 26 e no verso 29. Essa mesma terminologia, Shabat, ela é apresentada em Gênesis capítulo 2, né? Quando menciona ali o sétimo dia da semana. Então existe uma conexão, né, entre Êxodo 16, em termos linguísticos, e Gênesis capítulo 2, quando o sábado tem a sua origem, a sua natureza, a primeira observância e etc. Então aqui nós encontramos um evento que é antes do Sinai, o povo observando o sábado, respeitando esta lei. Isso refuta qualquer tipo de ideia que tente propagar de que o sábado é de uma aliança meramente judaica, sinaica, que apenas foi dirigida ali e ponto final. O sábado é muito anterior a isso. O sábado é de origem universal. O sábado remonta a períodos anteriores, eventos e etc., a este fato de que foi dado de forma escrita. Ou seja, antes do Sinai essa lei existia, não de forma escrita, mas de forma oral. Né? A lei oral. É interessante que os 10 mandamentos significam, além de decálogo, significam as 10 palavras. Né? As 10 palavras, os princípios, eles são princípios universais, que remontam toda a ideia criativa, universal e etc. Essa é a lei do Senhor, que obviamente inclui o sábado, que está dentro dessa mesma lei. Tá bom? Agora, vamos a outro texto, só para fechar o vídeo, para que você possa, para que a gente possa se aprofundar mais um pouco a respeito disso, que é Gênesis capítulo 26, né? O verso 5, Gênesis 26, 5. Além de Gênesis capítulo 26, 5, nós encontramos uma referência que ela apresenta Abraão, né? Patriarca Abraão, respeitando as leis, os estatutos, os decretos, os mandamentos e tal. E isso é muito interessante e importante, porque
O evento de Êxodo 16 é antes do Sinai, mas o evento de Gênesis 26:5 é muito antes do Sinai. Né? É no contexto do livro do Gênesis, quando menciona o sábado ali, né? Quando menciona em outras partes, outros aspectos da lei sendo respeitados, né? Como, por exemplo, lá em Gênesis 4, quando é mencionada ali a questão de Caim e Abel e tal, e Deus ele julga por Caim ter matado seu irmão Abel, né? E então ele julga por quê? Porque existia uma lei, existia uma norma, né? Ali é o primeiro homicídio que aparece, e a Bíblia diz em Êxodo 20, não matarás, né? E outros princípios que são mencionados. E aqui é Gênesis 26:5 diz assim: porque Abraão obedeceu às minhas palavras, guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Aqui aparecem diversas expressões hebraicas que trazem uma abrangência a respeito desses mandamentos, leis, estatutos e decretos. Tá bom? Por exemplo, quando diz assim que ele obedeceu às minhas leis, aqui é Torá, aqui aparece Torá, né? Essas leis aqui é Torá, instrução, orientação, né? Decálogo, Torá como lei como um todo, né? Torá ele tem esses significados. E uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção é a conexão linguística que existe entre Gênesis 26:5 e os 10 mandamentos de uma forma mais direta, para que isso seja um fato comprobatório de que Abraão tinha em mente aqui os 10 mandamentos. E olha só o que diz a Bíblia. Quando diz assim em Gênesis 26:5, né, que eles observou os meus mandamentos, a expressão mandamentos que aparece em Gênesis 26:5 é o mesmo termo que aparece em Deuteronômio, capítulo 5, verso 10. E o que é que diz em Deuteronômio, capítulo 5, verso 10? Diz o seguinte, Deuteronômio, capítulo 5, verso 10. Diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A mesma palavra hebraica que aparece em Gênesis 26:5 e diz que Abraão obedeceu aos mandamentos, esse termo mandamentos, né, é a mesma expressão que aparece aqui em Deuteronômio capítulo 5, verso 10, que fala que Deus faz misericórdia aos que obedecem aos meus mandamentos. E quais são os mandamentos que são mencionados aqui? Os 10 mandamentos. Aqui em Deuteronômio 5 é a repetição de Êxodo capítulo 20. Né? Aqui é mencionado os mandamentos, do verso 5 até o versículo... até o versículo 8, é mencionado os mandamentos de Deus, etc. E isso é muito interessante, porque existe uma conexão linguística entre o que Abraão está falando, que obedeceu esses mandamentos, e isso cobre um período antes do Sinai, né? E aqui, ao que é mencionado, aos 10 mandamentos. Né? É a mesma expressão, são as mesmas ideias. Então isso mostra claramente que os mandamentos que Abraão guardou, eles abrangem os 10 mandamentos. Apesar de não se limitar a eles, mas ele também abrange os 10 mandamentos. Ali também tem uma abrangência, por exemplo, a questão do dízimo. Né? Porque lá em Gênesis 14, versículo 26, né, ele fala que Abraão ele deu dízimo de tudo. Né? Então, ali não é apenas os 10 mandamentos, existe uma abrangência também, referente ao dízimo também, que é uma lei que é anterior ao Sinai. Então o que é que acontece? Onde é que o sábado entra aí? O sábado entra aí do ponto de vista de que o sábado faz parte dos mesmos 10 mandamentos. O sábado faz parte de mandamentos que dizem não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e lembra-te do dia de sábado. Tá bom? E só mais uma referência aqui para encerrarmos esse estudo com chave de ouro, é o próprio Êxodo 20, né? Êxodo capítulo 20. Ali em Êxodo capítulo 20, no versículo 8, ali aparece uma expressão que ela remonta a uma ideia de um fato anterior, de um evento anterior. Quando o texto diz assim, lembra-te do dia de sábado. A expressão lembra-te é porque se refere a algo anterior. Não faz sentido Deus dizer lembra-te algo que não existisse antes. Né? Sem noção. É algo muito sem sentido.
Como que eu chego para você e digo assim, ó, lembre-se de fazer isso ou aquilo? Por que lembre-se? Porque é algo, um fato anterior. E é interessante, o lembra-te aqui, ele se refere tanto a um fato anterior, primariamente ao povo de Israel, povo da aliança, né? Sinai, e esse lembra-te aqui também, ele traz uma ideia futura. Então é uma dupla ideia aqui, né? É um duplo, digamos assim, uma dupla ideia que o autor ele traz. Né? Lembra-te, pressupõe algo do passado e também pressupõe algo do futuro. Se referindo à humanidade, as pessoas esqueceriam e Deus, com sua onisciência, entende isso e ele profere tais palavras. Então, sem dúvidas, amigo, o sábado ele é anterior ao Sinai. Nós vemos aqui várias evidências bíblicas, inclusive até linguísticas, que há conexões, referências e tal, que mostram claramente, sem nenhum tipo de tensão, sem nenhum tipo de implicação, que o sábado ele é anterior ao Sinai, o sábado é universal e o sábado ele tem que ser observado por todos. A aliança sabática é a aliança edênica, a aliança universal. Todo homem ele tem que observar o sábado. Ele precisa, desde a era patriarcal até a apostólica, e esse mandamento será observado no céu, no novo céu e na nova terra, né? Conforme Isaías 66, 22 e 23. Né? Em um próximo vídeo ele tratar só sobre Isaías 66, a base que é mencionada ali para o céu da nova terra, as implicações, tratar sobre algumas implicações que supostamente surgem a respeito do tema e estudarmos de uma forma mais profunda. Mas esse foi o estudo a respeito do sábado antes do Sinai. Sábado do Senhor, seu Deus, tá bom? No próximo vídeo eu irei falar sobre a teoria do reestabelecimento ou a teoria da reconfirmação, né? Teoria essa que trata a respeito do sábado, né? Pelos antissabatistas, etc., que eles usam para invalidar o sábado para a igreja, para uma obrigação para os cristãos, por causa de alguns pressupostos, algumas implicações que são observadas do sábado no Novo Testamento. Mas no próximo vídeo irei tratar sobre isso, iremos estudar a respeito dessa teoria do restabelecimento, irei mostrar as implicações, a base do porquê nós não cremos que essa teoria ela tem alguma valia ou alguma serventia e alguma implicação no mandamento do Senhor, tá bom? Deus abençoe. O vídeo ele foi longo, mas ele foi necessário para que nós possamos se aprofundar mais no tema, no assunto, para que você possa entender melhor e possa ter base para a sua fé, que ela deve estar fundamentada unicamente na Bíblia, na Palavra de Deus, no sola Escritura. Lembra-te do dia de sábado para o santificar.